Olá, vocês me assistindo, como vocês estão? No papo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que está presente em quase todas as nossas relações diárias e que gera muita polêmica, mas que não deveria ser assim. Eu me chamo Alex Curvelo e antes de começarmos, peço que, caso ainda não tenha feito, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com aquela pessoa que você gosta. Acredito que seja consenso de boa parte das pessoas que a política que Aristóteles se dedicou a compreender na Grécia Antiga em nada se compara com os nossos tempos atuais em relação ao mundo político em todo o planeta, quase que inexistindo moral, honra ou qualquer virtude em determinados governantes. Até porque eu vejo a política hoje como uma moeda. Não importa o lado que ela caia, direita, esquerda, o sistema é que manipula a moeda e que manda em qual lado a moeda vai cair. E ele vai cobrar que seja feita a vontade dele. Não sou um estudioso da ciência política, muito menos tenho o menor desejo em me tornar um político. Entretanto, eu tenho muita vontade de compreender como as coisas mudaram tanto, bem como a que se deve essa mudança na forma de tratar a política no mundo em que vivemos. A política está presente em boa parte das relações humanas, da união familiar para o bem de todos, na organização nos meios de trabalho, além dos nossos governantes, que em tese sempre procuram o bem comum, desde a época das cidades-estados na Grécia Antiga até nossos tempos atuais, de divisões dos territórios, municípios, estados e nações. O mundo ideal, utópico, que creio que exista na cabeça de muitas pessoas, eu, por consequência, sou um eterno sonhador dessa organização social que possa estabelecer a melhor forma de convivência das pessoas, nunca deixando de sentir o chão, aprendizagem que tive com minha esposa Ana Carla, mais realista do que eu, como costumeiramente ela me diz. Podemos até sonhar, mas com os pés no chão, vivendo a realidade à nossa volta. Outro ensinamento que os filósofos gregos nos trazem é de Platão, que descreve um dos ensinamentos de Sócrates através de uma alegoria utilizando de um hipotético navio conduzido por uma tripulação disfuncional para representar os problemas de governança de um sistema político não baseado no conhecimento, ou seja, é necessário saber o que está fazendo, ou o navio afunda, ou o governo desmorona. Fato é que muitos governos pelo mundo, em tempos atuais ou antigos, desprezam o conhecimento. O natural seria os homens que têm necessidade de governo irem em busca de quem tem capacidade para tal. Assim como no navio, o comandante deve conhecer as estações, as condições do tempo, o movimento das marés, dos astros e assim por diante para conduzir adequadamente, assim como conduzir um governo. Cada governante deve ter conhecimento de muitas áreas para uma boa condução e não ser eleito por promessas ideológicas de um passado que não volta, muito menos de um futuro distópico. Infelizmente, ao que parece, vivemos uma época de humanos extremamente passivos que acabam por aceitar qualquer um, mesmo sem conhecimento para falar sobre qualquer assunto. Tempos de bilionários que nem formados são dando palestras sobre saúde pública, judiciário interferindo em política, contrariando a interferência entre os poderes, além de incontáveis políticos falando sobre o que creem ideologicamente, mas sem nenhum estudo de causa, apenas para impor suas opiniões e que a grande maioria vem aceitando compassivamente. Pelo fato de que quem está no domínio tenta ridicularizar a opinião contrária ou muitas vezes até calar, gerando uma espiral de silêncio. Trata-se de uma teoria da ciência política e comunicação em massa proposta em 77 por uma alemã, onde o indivíduo não suporta e tem pavor de expressar sua opinião, se for de encontro ao que a maioria pensa. Definitivamente, omitem sua opinião quando conflitante com a opinião dominante, devido ao medo do isolamento e da crítica, gerando aquela cultura do cancelamento, tão presente em nossas vidas atuais. Acredito que seja difícil desprezar a ideia de que a pessoa com
com o verdadeiro conhecimento é aquela apta a realizar a função desejada, não aquela que sonha um dia ser, apenas por ter dinheiro ou poder. Melhor seria se pudéssemos entender que a democracia é a maneira mais honesta de governo e não os tempos de juristocracia que estamos vivenciando no compacto de ideias em que o judiciário possa substituir o gestor por suas más escolhas. Apenas compete-lhe eventual cessação de possíveis ilegalidades cometidas. Se um governante escolhe fazer uma pista de corrida em vez de uma escola ou hospital, o judiciário não é alternativa às urnas para decidir no lugar do que foi eleito democraticamente. Pessoas incompetentes para determinados assuntos não deveriam ser levadas em consideração além da área em que atuam, assim como não compete ao judiciário consertar as más escolhas do voto da maioria das pessoas. Apenas cuidar das legalidades e constitucionalidades das ações de cada gestor. Muito menos nenhum governante deve tentar interferir no judiciário em busca de proveito próprio. Certa vez eu li em algum local que caso todas as armas do mundo virassem rosas, ainda assim pessoas más utilizariam os espinhos para atacar. Assim, somente pessoas com conhecimento e de bom coração conseguiriam parar as mazelas de inúmeros poderes. Recordo, por fim, a frase de Buda, quando nos ensinou: jamais em todo o mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Com esse belo e profundo ensinamento de Buda, eu agradeço por sua companhia. Peço que compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Até a próxima!